Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desdobramentos do enfrentamento do Senado ao Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre o fundamento legal das decisões na crise legislativa e judiciário, entrevisto a advogada Janaína Pascoal, professora livre-docente de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP e uma das subscritoras do pedido de impeachment que resultou no impedimento da presidente Dilma Rousseff. Muito obrigada por estar conosco. Bom, hoje um dia de muita tensão, todos nós assim atentos, né, observando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu quero começar por aí. O Supremo decidiu de forma patriótica, como falou Renan Calheiros, acabamos de ver isso, ou decidiu como braço auxiliar do Executivo, contribuindo para a governabilidade ao manter Renan Calheiros na presidência do Senado? Então, eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Tá? Eu acho que foi uma sucessão tão grande de equívocos, de construções, que não haveria muito como o final disso tudo ser diferente. Então, a primeira coisa que eu acho que a população tem que compreender: não está escrito na Constituição, em lugar nenhum da Constituição, que o presidente do Senado ou o presidente da Câmara não possam ser réus, tá? Porque as pessoas estão muito revoltadas, entendendo que existe isso escrito claramente em algum lugar, mas não há. O que aconteceu? Quando decidiram, e aí não vou entrar no mérito, afastar o presidente da Câmara, o ex-deputado que agora está preso, Eduardo Cunha, este argumento foi utilizado como um argumento a fortalecer a decisão. Então, trouxeram vários fundamentos, como de que ele estaria usando o cargo para poder se beneficiar, que era necessário afastá-lo. E, no meio da decisão, o ministro Teori puxou esse argumento, dizendo o seguinte: olha, com esse contexto político que a presidente está para ser afastada, ele vai ser o vice. Então, uma pessoa que é ré pode assumir a presidência. E como o presidente, quando vira réu, tem que ser afastado, entendo que é uma incongruência. Então, é muito importante que a população compreenda que isso foi um argumento, foi uma tese construída naquele momento. E a de hoje foi construída em função do momento? Que o Supremo constrói aquela tese, que eu não estou dizendo que seja infundada, mas é uma analogia. O próprio Supremo fica preso a essa tese, entende? Aí começa-se um julgamento onde um ministro pede vista. Houve aquele conflito entre o ministro... interrompe o julgamento. Sim, está interrompido. Então, houve aquele conflito entre o ministro... Conflito não, uma pequena divergência ali, o ministro Toffoli e o ministro Marco Aurélio. Porque o ministro Toffoli disse que não apresentava o voto, que não tinha recebido. O Marco Aurélio vem e faz questão de esclarecer que já tinha mandado fazia um tempo. Se a gente olhar objetivamente, em termos de tempo de vista... O tempo que os autos estão com Toffoli não é algo assim também tão exorbitante, tá? Então a gente tem que tentar também ser justo ao olhar o caso, né? Mas houve ali um atrito. Vem a rede e apresenta um pedido, vamos dizer assim, atravessa, né, um pedido, e o ministro Marco Aurélio, isoladamente, dá uma decisão. Então, diferentemente do que fez o ministro Teori, no caso do ex-deputado Cunha, o ministro Marco Aurélio sozinho dá a decisão. Então, assim, foi uma sucessão, vamos dizer, de atropelos, sabe? Eu acho que todo mundo tentando resolver as coisas conforme a sua própria mente, foi dando, assim, foi tocando a situação e aí chegou nesse ponto, porque, a bem da verdade, em termos legislativos, não haveria uma obrigatoriedade para essa decisão neste momento. Mas a decisão foi ao pé da letra da lei ou foi uma decisão política? Porque para o Executivo não podia ser nada melhor do que a permanência de Renan Calheiros para tocar os projetos de interesse do governo Michel Temer. Ela não foi ilegal, porque não está escrito que ele tem que ser afastado, entendeu? Sim. Como também não estava escrito no momento do Cunha. Então, também naquele momento... Também é uma decisão política. Tem um fundamento jurídico-político. Então, assim, tem situações, Maria Lídia, que são muito objetivas, sabe? Que se abre e fala, não, isso não pode.
Esta situação do afastamento do presidente, seja da Câmara, seja do Senado, ela tem uma lógica, tem uma razão de ser, entendeu? Mas não é tão objetiva assim. Agora, nós temos que aproveitar esse exemplo para que a própria casa, que agora vai eleger o seu próximo presidente, tenha em mente que não pode ser uma pessoa que tenha tantos inquéritos, tantos processos. Porque toda vez que a casa, né, eleva a condição de presidente uma pessoa com tantos problemas, ela abre margem, né, abre portas para que uma situação dessa aconteça. Agora, então, essa mesma pessoa, a atitude de Renan Calheiros no Senado, diante da liminar, foi de uma afronta ao Judiciário, ao Supremo Tribunal. Primeiro que daqui não saio, continuo. Não cumpro a decisão judicial. E segundo aquele drible que ele deu no oficial de justiça, não recebendo a intimação. Tá. Então, nesse sentido, passou uma ideia de que aquela máxima decisão do Supremo não se discute, cumpre-se, está com validade vencida, está? Não, eu acho que o grande erro foi ter de alguma maneira ali destratado ou não atendido o oficial. Mas se você tem uma decisão que é questionável, eu entendo que você pode sim dizer, olha, não vou discutir, entendeu? Sim, mas aí é outra coisa. Aí os meus advogados vão lá, entram com recurso, há embargos infringentes, sim, não tem todas essas alternativas. Ele lançou mão. Mas não aceito, não vou daqui, não saio, não foi uma afronta? Eu não vi dessa forma, não. Viu? Não, porque veja bem, você tem uma decisão... Não, é uma pergunta, viu? Eu não vi dessa forma. Porque, assim, tem que tomar cuidado, que eu tenho medo de dizer isso, e amanhã alguém descumpre uma decisão e é preso, vai dizer foi orientação da advogada. Então, se alguém me liga antes e fala, Janaína, cumpra e depois a gente vai discutir, tá? Então, é melhor preventivamente cumprir. Agora, a jurisprudência e a doutrina, por exemplo, que tratam do crime de desobediência, já são claras, tanto a jurisprudência como a doutrina, no sentido de que se a ordem for ilegal, ou se a ordem for abusiva, ou se a ordem não for fundamentada, o crime não se verifica. Então, assim, como essa ordem ela era bastante questionável, tanto é que hoje o próprio Supremo reviu, não me parece que tenha sido uma afronta. Eu acho que a forma não foi a melhor. E a questão da constitucionalidade, né? Se argumenta muito, feriu a Constituição. Por sinal, a mesa diretora, ao não acatar a liminar de Marco Aurélio, o argumento foi esse, que era inconstitucional. Um dos argumentos era esse. Bom, eu quero saber da consistência deste argumento. Na época do impeachment, naquele processo, que você é uma das subscritoras, a decisão de Lewandowski, né, ao final, pelo impeachment de Dilma, porém com a manutenção dos direitos políticos, quando na Constituição, no tal artigo 52, por crime de responsabilidade, o presidente da República pode sofrer o impeachment com perda de direitos políticos. Isso não prevaleceu. Quer dizer, entra então a indagação se essa conversa de constitucionalidade ela é, de fato, um argumento consistente ou mera figura de retórica? Não, ela é um argumento consistente. Tanto é que a indignação na época lá da interpretação do 52 foi muito grande. Diferentemente do que acontece agora, com essa questão do presidente da Câmara e do Senado poder ou não ser réu, diferentemente, no caso do 52 era muito explícito. Então, o presidente do Supremo lançou mão de outros princípios para fazer uma interpretação, vamos dizer assim, benéfica à acusada naquele momento. Então, tinha um texto claro ali e ele interpretou. Hoje a situação é o contrário, não tem um texto claro. E eles construíram uma interpretação para fins, vamos dizer assim, de preservar o público e afastar. Mas não tinha determinação clara, entende? Não está escrito que eles têm que ser afastados. O que me parece que é uma oportunidade para o Senado ver que não dá, gente. Né? Porque, assim, o ideal é que os poderes se depurem, sabe, por si próprios. Quando o Supremo precisa vir tirar um presidente do Senado, a situação é muito grave. A última pergunta.
Muito bem, está decidido pelo Supremo, Renan fica na presidência do Senado, entretanto, ele sai da linha sucessória, certo? Pelas razões que foram todas lá expostas, decisão da Corte Maior, ponto. No seu entender, isso que frustra, de certa forma, aquilo que o clamor das ruas mostrou no Fora Renan. Isso pode trazer uma superação dessa crise de relacionamento, essa crise entre legislativo e judiciário, ou pode agravar? Eu acho que a crise vai se agravar por várias razões, tá? Razão número 1, existe uma PEC em andamento para acabar com os mega salários do judiciário. Razão número 2, muitos membros do Legislativo querem emplacar o projeto de abuso de autoridade e os crimes de responsabilidade de juízes e promotores. Razão número 3, essa reforma da Previdência, que vai igualar funcionários públicos aos privados. Então, nós temos temas aí muito problemáticos, muito polêmicos, que tendem a fazer essa crise se agravar. E eu não acho isso ruim, contanto que seja tudo feito às claras. Eu prefiro os ministros brigando, para todo mundo ver. Eu prefiro os poderes se enfrentando e a gente acompanhando e procurando compreender o que está acontecendo e as pessoas dando a sua opinião, do que as coisas acontecerem embaixo do tapete. Né? Muito obrigada, professora. Uma boa noite. Agradeço.